Olá, pessoal, vamos para mais uma aula sobre técnicas de resolução da prova de linguagens. Dessa vez trabalhando um assunto muito importante e interessante, que são as habilidades e as competências. Que seriam as habilidades e as competências, a salvação para o entendimento, finalmente, o entendimento dessa prova de linguagens, que é uma prova aparentemente tão vazia de conteúdo, que não aponta, portanto, um método de estudo tão certeiro e assertivo, que eu possa seguir e ter bons resultados, diferente da prova de natureza, que eu estudo por conteúdos, muitas vezes relacionando facilmente as habilidades. A prova de linguagem, professor, eu não acho nada que me guie dentro do ano de estudo. Enfim, seriam então as habilidades e competências, ou seja, a matriz de referência do Enem, a salvação para o estudo da prova de linguagem. Nós vamos debater isso agora, um assunto muito importante e interessante, começando, portanto, sobre o conceito de habilidades e competências. Mas eu quero avisar para vocês aqui que eu vou tentar fazer uma analogia acerca de competências e habilidades, para que você entenda não só a natureza da prova de linguagens, mas a natureza pedagógico-didática do Enem. O Enem trabalha por competências e habilidades não só na prova de linguagens, mas na prova de matemática, na prova de ciência da natureza, na prova de humanas e até na prova de redação, ou seja, é algo inerente a essa prova do Enem. Portanto, vamos começar aqui uma analogia. Que outros campos da vida você consegue imaginar alguém sendo avaliado por sua competência e por sua habilidade? Tenta imaginar aí. Conseguiu lembrar algum? Eu vou dizer um para você que vai guiar essa nossa analogia, essa nossa comparação, para tentar facilitar a compreensão de competência e habilidades, tá? O futebol. No futebol, o jogador ele é muito avaliado por sua competência no jogo e por suas habilidades. Há outros campos também, por exemplo, na música, né? Se pode avaliar ali uma habilidade, um músico habilidoso, enfim, mas vamos ficar com o futebol. Futebol é muito emblemático para o brasileiro e acredito que alguns são mais próximos, outros nem tão próximos, mas todos vão entender o que eu vou falar aqui, tá? Como é que eu posso dizer que alguém é competente para fazer gol? Nossa, aquele cara é goleador. Aquele jogador ele é competentíssimo para fazer gol. Ele é um goleador. O que é que faz de alguém um goleador? Saber fazer gol. Essa é a resposta bate pronto. Então a competência do goleador seria saber fazer gol. Tá, mas para ele se tornar competente em fazer gol, ele tem que apresentar algumas habilidades, concordam comigo? Que habilidades seriam necessárias para fazer de alguém um goleador? O cabeceio, se a bola vem cruzada, ele tem como cabecear e ele sabe cabecear, direcionando para o gol, retirando do goleiro, cabeceia de olho aberto, olhando para onde a bola vai. Essa é uma habilidade. Outra habilidade necessária para quem se diz um goleador: chute. Ele tem que ter um chute muito certeiro, um chute muito colocado. Ele tem que ter um chute que coloca a bola lá no ângulo, no cantinho, retirando do goleiro. Em algumas situações, olha só a palavra situações aparecendo. Em algumas situações, driblar o goleiro. Então, o drible é outra habilidade necessária para esse jogador. Nós temos aqui cabeceio, temos chute, temos drible, estou falando igual o Ronaldinho Gaúcho, drible. Nós temos o domínio de bola também. É interessante que alguém tocando a bola para esse goleador ele saiba dominar a bola para, portanto, preparar para outra habilidade, seria o chute. Então nós temos aqui uma noção de competências e habilidades no futebol. Vamos tentar ver se o que eu coloquei como conceito de competência e de habilidade serve para o futebol? Aí a gente depois vai para a prova, tá? Competência seria a capacidade de, a partir de um conjunto de habilidades, apresentar o domínio sobre determinada área do saber. Será que encaixa, pessoal? Capacidade de, a partir de um conjunto de habilidades, ou seja, dominar, driblar, cabecear, chutar. Alguém apresentar um domínio sobre ser goleador. Beleza? Acho que encaixou. E habilidades, o que seria? Capacidade de mobilizar técnicas, cabeceio, chute, conhecimento, saber como fazer aquilo ali, acerca de um determinado campo do saber em situações práticas, em situações. Lembra que eu falei? O goleador recebe a bola à frente do goleiro, em vez de chutar, ele dribla o goleiro.
Então, naquela situação, ele soube o que fazer a partir da aquisição de uma determinada habilidade, que seria o drible. Beleza, então encaixou, né? E prova, professor? O que é que você tem a me dizer sobre a prova? Porque futebol é uma coisa, né? Prova é outra. Sim, futebol é uma coisa, prova é outra, mas há similaridades. Alguém que tem competência em linguagem, num campo, por exemplo, da variação linguística, é alguém que tem todo o arcabouço de habilidades naquele campo de variação linguística com até mesmo conteúdos, saber a leitura de tipos de variação, saber que existe variação regional, saber que existe variação ocupacional que tem a ver com o trabalho, e isso é marcado por jargões. Enfim, aparece, portanto, aí uma noção de habilidade que forma uma competência geral sobre a variação linguística. Nós temos, portanto, alguém que tem competência no campo da argumentação, pois detém toda uma habilidade de leitura de textos argumentativos, saber comparar um texto argumentativo a partir de o uso de uma expressão de retórica, a partir do uso de um repertório sociocultural que vai somar como um argumento de autoridade, saber que aquele texto busca mudar o comportamento de um determinado grupo específico. Então, nós temos aqui um conjunto de habilidades, portanto, que forma a competência de leitura argumentativa. Eu falei aqui de duas competências gerais: a competência 8, que lida com variação linguística, e a competência 7, que lida com argumentação. Vocês estão vendo que para formar uma competência, nós temos um conjunto de habilidades. E aí vem a pergunta, professor, então conhecer a matriz é importante, não é? É importante, sim. Conhecer a matriz, as habilidades, a habilidade por habilidade, em linguagem seria o ideal. Mas olha só, eu estou falando o ideal. Eu não estou dizendo que a partir de agora você vai parar esse vídeo e vai decorar toda a matriz, porque isso seria a salvação. Eu não disse que era a salvação. Mas quem assistiu a outro vídeo meu sobre resolução de questões com classificação de distratores, viu que eu disse que essa classificação de distratores era uma ferramenta que ajuda você. Saber a matriz é uma outra ferramenta que ajuda você, mas não diz que você vai acertar com isso toda a prova. Não diz. E isso é muito perigoso, gente, porque aqui no YouTube tem muito professor vendendo, professores, né, no geral, professoras, vendendo a ideia de que saber a matriz é a salvação para tudo. E respondendo logo o vídeo no começo, não, não é bem assim. É uma ferramenta interessantíssima. E vocês vão ver como nós podemos usar essa ferramenta a nosso favor, tá? Mas por que é importante conhecer as competências e as habilidades? Elencando de maneira didática pedagógica. Primeiro porque nós vamos compreender, sabendo a matriz, o que será cobrado na prova. E é sempre importante, em provas de concurso, em provas de Enem, saber o que de fato será cobrado nessa prova. Como é que eu vou fazer um certame, um vestibular, que o Enem hoje é um vestibular nacional, sem conhecer a prova? E conhecer a prova me permite o ponto 2, mapear padrões de cobrança acerca de cada habilidade. Bom, trazendo para o futebol, se eu vou fazer uma peneira de futebol, para quem não sabe o que é peneira, é um teste para saber se eu posso jogar em determinado time de futebol. E eu sei que ali vai haver um teste de cabeceio, eu tenho como treinar cabeceio. E eu tenho como prever, entre aspas, como cruzamentos são possibilitados para um determinado tipo de cabeceio. Ah, eu imagino que um cruzamento pode vir muito rasteiro, então eu vou cabecear assim. Pode vir muito alto, então eu vou cabecear assim, impulsionando meu corpo para trás, tá? Então eu tenho como mapear ali como vai ser cobrado no que diz respeito a linguagens, a habilidade 22, por exemplo, que diz respeito à comparação entre textos. Então, eu vou saber que existe em todo o Enem uma questão, um item que traz dois textos, 1 e 2, para eu fazer uma comparação sobre temática, sobre estilo de escrita, enfim, sobre o conteúdo deles dois. Tá? Eu vou saber que a habilidade 20, por exemplo, que requer patrimônio linguístico, sempre vai obrigar a prova do Enem a trazer alguma questão de patrimônio linguístico. Mas como essa questão cai?
Eu vou tentar mapear isso aí, tá? E o ponto 3, que é um ponto não necessariamente obrigatório, me ajuda a discernir, se eu tiver com dúvida em duas questões, qual alternativa marcar. Às vezes acontece isso e vocês vão ver durante essa aula como isso acontece, tá? Então, voltando para cá, para as questões, que é o que nos interessa, nós vamos começar a leitura de uma habilidade. Não se preocupe que eu não vou passar habilidade por habilidade aqui, não. Eu quero mostrar de maneira prática como saber as habilidades facilita. Não estou dizendo que é a salvação, gente. Eu estou dizendo que facilita a resolução de questões, tá? E por que não seria a salvação? Porque até mesmo um professor, isso aqui é muito importante, gente, até mesmo um professor de linguagem está suscetível a errar a questão de linguagens. Assim como um goleador, voltando à nossa metáfora, à nossa analogia, um goleador também está sujeito a perder um gol claro. Vocês não conhecem algum goleador? O melhor que eu vi foi o Ronaldo. Ronaldo, para mim, é o goleador nato. E Ronaldo já perdeu gols que eu não acreditei. É normal. Por que é normal? Porque a competência e a habilidade, ela se baseia em algo que eu posso dizer de inesperado. Eu não sei como a bola vai vir para eu dominar. Então pode ser que eu erre o domínio. Não é sempre que vem da mesma forma essa bola para eu dominar. Não é sempre que a bola está na mesma posição para eu chutar. Então, eu vou ser testado de várias formas nessa habilidade chute, nessa habilidade domínio. Não é sempre que o goleiro está na mesma posição que eu vou driblá-lo. Não é sempre. Então, eu tenho que ser testado em várias situações e essas situações garantem aí um certo inesperado. E assim é o Enem, gente. Se a matriz de referência fosse a salvação geral, bastava decorar e fazer a prova. E ninguém precisava estudar mais para linguagens. Acontece que as questões trazem sempre o inesperado. Eu não sei que texto vai envolver a competência 1. O texto ano passado, eu sei porque eu já respondi as provas. Então, eu sei a prova do ano passado, o que foi cobrado. Teve texto do Caetano Veloso, teve texto do Racionais, enfim. Mas eu não sei o que vai cair no Enem deste ano. Não sei. Então, é o inesperado. Eu sei a habilidade, mas não garante que eu resolva corretamente, tá? Igualmente a nossa comparação com o goleador. Mas na competência 1, nós temos uma habilidade que envolve função. Vamos ver aqui, ó. Aqui na habilidade de número, deixa eu ver aqui, de número 3, nós temos o nome função social. E aqui eu deixo uma dica para vocês que é a seguinte, gente. Em todas as habilidades, nós temos palavras-chave. Porque se alguém está entendendo assim, então vou ter que decorar esse negócio. Vou ter que decorar essa habilidade. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Se você me perguntar, Lucas, qual é a habilidade 3? Eu vou falar assim, é uma que lida com função social dos sistemas, né, dos textos, dos gêneros. Eu vou saber dizer isso, mas eu não vou saber dizer relacionar informações geradas. Portanto, nós temos palavras-chave em cada uma das habilidades. Por exemplo, nessa habilidade 4, uma palavra-chave interessante que eu julgo seria posições críticas do sistema de informação, tá? Posições críticas. Aqui na primeira nós temos recursos expressivos, elementos, caracterização, que é a identificação de gêneros, tá? Aqui na segunda nós temos a questão de problemas sociais, ou seja, de resolução de problemas sociais. Nós temos palavras-chave em cada uma das habilidades. Mas eu quero falar sobre a habilidade 3, porque são as questões que eu trouxe aqui da habilidade 3. Eu sei que vai cair alguma questão que envolve função social do texto, do gênero, tá? E aí nós temos alguns modos do Enem trabalhar essa habilidade. Eu digo que são modos mais indiretos, e modos mais diretos. Imaginemos uma escala, tá? Direto e indireto. Como seria um modo indireto, ou seja, mais distante de trabalhar essa habilidade? É não citando nenhuma palavra presente aí na habilidade 3. Nenhuma palavra, tá? Mas eu sei que, embora ele não tenha citado palavra presente, função social, aquela é uma questão que aborda uma função social. Quer ver um exemplo? Esse aqui é um item do Enem 2024. E aí vamos começar pelo enunciado,
para a gente entender o que é que ele queria, né? Vamos lá. Segundo a argumentação, aí você já imagina, bom, então a argumentação é competência 7. Eu aprendi, hein, professor? Calma lá. Calma lá, vamos ver o que é que ele vai pedir. Não é porque tem a palavra argumentação que automaticamente já é da competência 7. E aí há um problema para quem estuda decorando e tentando assimilar a todo momento. Como alguns professores fazem aqui. Olha só, a argumentação, olha como o nome argumentação está presente. Tá, mas não é porque ele está presente que necessariamente eu vou acertar. E não é porque ele está presente que necessariamente diz respeito àquela competência de argumentação. Olha só, quer dizer, segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast é um gênero, tá? O podcast é um gênero textual, o gênero discursivo. Vou colocar aqui o nome gênero. Que letra é essa, hein, gente? Mas pelo amor de Deus, desconsiderem aí. É o gênero. Será que se eu escrever cursivo vai ficar mais bonito? Vamos tentar? Vamos tentar escrever cursivo aqui? Só para ver se fica mais bonito, né? Porque vai para o YouTube, o negócio está gravado. Aí escrever feio desse jeito, vamos lá, gênero. Acho que ficou mais bonitinho, né, gente? É um gênero discursivo, um gênero textual. A competência 1 lida com gêneros textuais. Vamos ver o que o texto nos propõe aqui, o texto nos fala. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o marca-texto, para a gente marcar o texto, né? Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. Há uma comparação, portanto, entre podcast e rádio, né? O rádio é genial, uma mídia imorredora. Imorredora, tipo que não morre, seria isso? Né? Uma mídia imorredora, aquilo que não morre. Mas podcast não tem a ver com ele. Opa! Já ouvi gente falando que podcast é o renascimento do rádio. Depois ele diz assim, mas o podcast, né? Ó, o massa, ó a contradição. Mas o podcast não tem a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário. Ele aproximou de outro gênero, gente. Tá falando de gêneros. Do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas, que são os rádios, né? Programas de rádio. Podcasts são antípodas das redes sociais. Antípodas significa o contrário das redes sociais, né? Enquanto elas são dispersivas, as redes sociais são dispersivas, levam à evasão, à desinformação, se elas são as antípodas, são contrário. Os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Olha só como ele faz uma comparação entre redes sociais e podcast, tá? Depois que eles surgiram, lavar louça e me locomover pela cidade viraram um programaço, porque tem como a gente ir escutando podcast no carro, por exemplo, lavando a louça, né? Eu faço isso. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas, um assunto teoricamente muito específico, né? E o podcast me traz esse conhecimento. Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque PhD em reforma tributária. Porque há podcast sobre várias coisas, sobre vários assuntos, e segundo o autor aí, o podcast é uma fonte de aprendizado muito grande, diferentemente das redes sociais, e não é como o rádio. Essas são as informações principais. Então, segundo a argumentação que a gente analisou agora, a argumentação desse gênero podcast, acerca do gênero podcast, né? Nessa textura aí que apresenta o podcast. Vamos ver como é que eu posso marcar aqui o gabarito e vamos lembrar: redução, extrapolação e contradição são os tipos de distratores. O podcast provoca dispersão na atenção? Não, é o contrário. Isso aqui é uma contradição. O podcast não provoca dispersão. Quem provoca dispersão é a rede social. Está aqui, né, na segunda linha do segundo parágrafo. Né? As redes sociais são dispersivas, tá? B. Funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. Apresenta ondas curtas também. Aqui, né? No ondas curtas, médias, ó, curtas aqui, gente. Final do primeiro parágrafo, né? Mas isso aqui está falando do rádio. Então, não é. Isso aqui é uma redução. Tentou pegar você pela redução. Eu vi isso no texto. Ondas curtas, eu vi isso lá. Mas calma, estava falando do rádio. Tá? C. Propicia divulgação de conhecimento para os seus usuários. Sim, tem divulgação, sim, de conhecimento. Aparentemente aqui o gabarito, né? Tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais. Não, é o contrário, é as antípodas. Professor, mas eu não sabia o que seria antípodas. Você que me disse, tá, você não sabia, mas o contexto nos falou que enquanto, olha só a palavra enquanto aqui em cima, gente, ó, primeira linha, segundo parágrafo. Enquanto elas são dispersivas, as redes sociais, o podcast gera concentração. Então não é o contrário? É o contrário. Então não é semelhante às redes sociais, tá? Isso aqui é uma contradição. Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio.
Gente, ele afasta o podcast do rádio. O podcast não é um programa de rádio. Segundo o texto, não é um programa de rádio. Então há uma espécie aqui de contradição também, tá? Então, letra C é o nosso gabarito. O que é que eu queria com essa questão? É mostrar que a função social do podcast, olha só, gente, habilidade 3, função social do podcast foi cobrada. Caiu esse nome função social? Não. Você sabia que esse texto diz respeito à competência, à habilidade, à competência 1 e à habilidade 3? Não, o professor não sabia. Dava para responder sem saber? Dava. Dava para responder sem saber a matriz, atenção. Dava para responder sem saber a matriz. Então a matriz não é a salvação de tudo. E não está presente em toda a questão, tá? Mas nós temos outras questões que envolvem mais diretamente a matriz. Vamos ver aqui um caso em que a matriz é envolvida diretamente. Veja que o nosso texto falava sobre a função social do podcast. A questão anterior falava sobre a função social do podcast. Agora, nós vamos ter a função social aparecendo em uma alternativa. Vamos ver isso aqui. Olha só. Quanto à materialização, estou lendo aqui o enunciado. Quanto à materialização da linguagem, gente, isso aqui é gênero. Onde é que a linguagem se materializa? No gênero textual, tá? Isso aqui, cientificamente, linguisticamente falando, materialização da linguagem em gênero. A apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, olha só, houve uma apresentação de dados relativos em relação, né, à violência contra a mulher. Tá. O que é que eu posso falar sobre isso? Vamos ver aqui o nosso texto, o que é que ele fala, né? No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados do feminicídio. Opa, já apareceu alguma coisa no meu enunciado. Onde foi que apareceu? No concurso de Miss. Como foi que apareceu? Qual foi o gênero que apareceu? Vamos lá. Abuso sexual, estupro. Ou seja, no concurso de Miss apareceu isso aqui. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país tradicional. Gente, houve um protesto por parte das candidatas a Miss e, no lugar de falar de altura, peso, que é esperado no gênero discursivo de escolha de Miss, ela que mede tanto, que faz isso, eu tenho meu peso esse, meu busto é esse, minha cintura é tanto, meu quadril é tanto. Houve uma denúncia, um protesto. Protesto de quê? Aparentemente sobre feminicídio. Dados. Tá? Vamos ler mais aqui. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram, uma a uma, olha só, se apresentando, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Gente, quando elas se apresentaram, elas denunciaram isso. Isso é comum para um concurso de Miss? Não, não é comum. O comum é altura, peso. Olha só, aqui nós temos uma noção de comum, de esperado. E aqui, essa denúncia no concurso de Miss, nós temos um tom de inesperado, de incomum, tá? Então, incomum, inesperado, enfim. Vamos ler de novo o nosso enunciado. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, configura uma discussão sobre os altos índices de abuso fixo contra a peruana, contra as peruanas. Isso está certo? Está certo. Mas isso aqui é uma redução. Veja que tem no texto isso, né, falando sobre estupro no país. Olha o primeiro parágrafo como é que termina. No Peru. Falando do Peru, né? Sobre o quê? Feminicídio, abuso sexual. Então, por que não é a correta, professor? Letra A. Se tem no texto. É uma redução. Olha o que foi pedido no enunciado. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, a apresentação de dados configura uma discussão sobre os altos índices. O texto não fala sobre, principalmente, a discussão sobre isso, não. O texto fala sobre o tom inusitado de, num concurso de Miss, elas se apresentarem falando sobre isso. Elas inverteram o gênero. Elas subverteram o que era esperado nesse gênero. Falar de cintura, elas falaram de
outra coisa que seria a denúncia. Então, o texto não configura a discussão sobre isso, não fala sobre, nossa, como isso tem crescido, não. Isso é secundário no texto. Então, é uma redução, tá? Não foi isso que o enunciado pediu principalmente. Uma redução é uma não obediência ao enunciado, tá? B. Propõe um novo formato no enredo do concurso de Miss. O texto não propõe um novo formato, então a partir de agora todos os outros concursos devem ser feitos nesse molde. Todo mundo reclamando acerca do feminicídio. Ele não propôs isso, tá? Então isso aqui é uma espécie de extrapolação. Extrapolou o texto, não tem isso no texto. C. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Ele não condena, que extrapolou o texto, não tem nada condenando esse rigor estético, dizendo que isso é feio, que isso não deve ser feito, o que deve fazer é denunciar. Não tem isso, ele está constatando que houve uma denúncia, que subverteu o gênero apresentado no concurso de Miss. D. Recupera informações sensacionalistas, como assim sensacionalistas? A respeito desse tema. Do tema da violência contra a mulher, isso não é sensacionalista, gente. É um dado real do país que foi apresentado. Então, isso aqui é uma extrapolação também. Agora, olha a letra E. Subverte a função social da fala de candidatas de Miss. Sim, a fala delas foi subvertida. Saiu do comum para o inesperado. Percebem esse jogo aqui, do parágrafo 2 para o parágrafo 3 do nosso texto lido? Mas temos uma palavrinha-chave que eu vou agora marcar para vocês identificarem justamente na habilidade. Olha só, função social. A função social é a palavra marcada na habilidade 3. Está ali ela, gente, função social. E ela apresentou-se, na verdade, no gabarito. A partir disso, eu posso dizer, então, professor, que só é estudar a matriz e eu vou achar todas as questões com palavras-chave da matriz de referência do Enem. Não, isso não é verdade. Mas muitos professores pegam uma questão como essa e usam como um marketing para que vocês comprem o curso dizendo que todas as questões seguem esse padrão. E não seguem, gente. Vocês viram agora uma questão, essa daqui de 2024, que não segue esse padrão. Não segue, tá? Claro, professor, é importante saber porque algumas trazem, né? Sim, algumas trazem, mas não são tantas na prova. Não são tantas, tá? Mas ajudaria, por exemplo, numa dúvida, você saber que a letra E seria o gabarito. Mas bastava, professor, bastava ver uma função social na letra E e marcar? Não, porque eu vou apresentar lá na frente uma questão que traz uma palavra-chave da matriz, né, das habilidades, e não é o gabarito. Não é. E vocês vão ver isso aí acontecendo, tá? Vamos agora para outra habilidade. Essa habilidade, deixa eu ver aqui qual é. A habilidade 14, da competência 4 de artes. A habilidade 14 vai trazer a palavra-chave interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais. Gente, interrelações diz respeito à relação entre tipos artísticos, entre artes, entre tipos de artes, enfim. Todo Enem cai questão relacionando artes. E essa é uma habilidade. A habilidade número 14, tá? Da competência artes. Vamos, portanto, identificar como, direta ou indiretamente, as questões trabalham essa, essa habilidade número 14, né? Vamos aqui para a questão de número 40. Acredito que seja do Enem 2018, mas não lembro bem. Vamos lá. Marca texto. A notícia relata um evento cultural que marca a... Vamos lá. Que evento cultural é esse? Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. Gente, a Unidos da Tijuca, Carnaval, Luiz Gonzaga, Baião. Olha só, Carnaval e Baião. Aqui já havia uma inter-relação entre artes ou gêneros musicais, né? Carnaval com samba, Unidos da Tijuca, Baião, forró, Luiz Gonzaga, ali uma mistura, não é? A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Olha só, a cultura nordestina na Avenida do Samba. Com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar
o rei do Luiz, quer dizer, Rei Luiz do Sertão. Vamos lá. A notícia relata um evento cultural, evento artístico, né, gente? Que marca a primazia do samba sobre a música nordestina. Gente, muito difícil era em trazer um gabarito que fala de sobreposição, de primazia de um determinado gênero em relação a outro. Muito difícil. E o texto não fala sobre isso. O texto não diz que o samba está acima da música nordestina. Não tem isso aqui no texto. Então nós temos aqui uma contradição, não, desculpa, uma extrapolação, tá? B, interrelação. Opa, 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 opa. Vou voltar aqui. Interrelação de elementos. Interrelação. Voltei. Interrelação, palavra-chave, vou pegar o marca-texto. Entre elementos, existe isso? Existe, né? Samba, forró, baião. Tá, vamos deixar essa letra B aí. C, valorização das origens oligárquicas. Peraí, onde é que fala em oligarquia, gente? Onde é que o texto fala sobre oligarquia? Isso aqui é uma extrapolação, tá? Extrapolou. D, proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Onde é que fala de resgatar gênero? É uma proposta, isso aqui é uma proposta de resgatar. O forró morreu? O baião morreu? Como assim resgatar? Isso aqui extrapolou o texto também, tá? Letra E, criatividade em compor um samba enredo. Tá, fala de samba enredo. Em homenagem a uma pessoa. Isso aqui reduz. Houve uma criatividade de levar, mas não é a marca do que foi trazido na notícia. Não é a marca. A marca é a relação entre o baião na Avenida do Samba, tá? Que é a letra B de bola. E aí, você ficando em dúvida, por exemplo, com a letra E, que é quase uma constatação que reduz, né? O que é que eu vou pensar aqui? Bom, aí eu vou para o ponto 3, que eu falei para vocês da importância de saber a matriz. A inter-relação está lá na matriz. Muito provavelmente, quem elaborou a questão queria trabalhar essa habilidade, queria saber se eu teria essa leitura. Então, eu vou de B, porque está lá na matriz. Aí sim, na dúvida, eu marco a alternativa que tem uma relação com a matriz, beleza? Vamos ver essa questão começando pelo enunciado. Essa outra questão. A incorporação de um trecho da obra para flauta solo de Johann Sebastian Bach na música de MC Fiote. Gente, MC Fiote, na mesma frase de Sebastian Bach, que é um autor clássico, musical clássico, MC Fiote, da música popular. Ele é um MC, ele é um funkeiro, né? Enfim, imagino eu que seja um funkeiro. Demonstra o quê? Uma inter-relação. E a letra E traz o nome inter-relação. Olha só, de novo. Lucas, eu tô achando que só é dessa matriz. Gente, eu tô trazendo para vocês questões pensadas depois de responder várias provas. É muito fácil fazer isso. Mas no Enem, se você for responder a prova completa, nem sempre traz isso. Então, muita atenção. Estou trazendo isso para você saber que é importante estudar sim a matriz. Mas nem sempre é assim, tá? Não é a salvação, não. Volto a dizer, minha opinião é essa. Estudar a matriz não é a salvação. É uma ferramenta muito importante, tá? Mas vamos ler aqui o texto, né? Para a gente não responder de bate e pronto. Até porque eu não recomendo. Não recomendo não ler o texto. Ah, mas isso aqui dá para responder sem ler o texto. Leia, nem que seja rapidamente, tá? Nem que seja rapidamente. Vamos ler o texto. Leandro Aparecido Ferreira, MC Fiote, compôs em 2017 a música Bum Bum Tantan. Vai no Bum Bum Tantan, é aquela, né? Que gerou em 9 meses 480 milhões de visualizações no YouTube. Nossa. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. É um funk. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fiote achou na internet, o cara achou na internet do nada. MC Fiote fez tudo sozinho, compôs, cantou e produziu em uma noite só. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas. Início eu achei a flautinha do Sebastian Bach. Conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão. Ele sabia que o cara era clássico, né? E não sabe tocar um instrumento. A flauta envolvente da música é trecho da Partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. O cara nem sabia, de repente incorporou a música dele ali, que é aquela pararara, 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 né? Enfim, demonstra o que essa incorporação? A, influência permanente da cultura eurocêntrica. Não, o cara nem sabia, né? Isso aqui extrapolou. Nem sabia que era eurocêntrico e tal. Não tem isso no texto, não tem no texto isso. B, homenagem aos referenciais estéticos que deram origem às produções de música popular. Não tem isso no texto também.
que a questão da flauta de Sebastian Bach, da música clássica, originou a popular. Não tem essa relação no texto. C. Necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares. Ele nem sabia que essa música era de concerto. Então extrapolou também aqui. D. Utilização desintencional. Tá, eu ouvi isso. Olha a redução, olha a redução. Opa! Pegou muita gente aqui. De uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros, né? Bom, beleza, tem isso no texto, mas a incorporação dela marca, não é a utilização desintencional, marca a inter-relação. Então, sabe aquela que você fica em dúvida? Bom, eu vi esse texto, cara, muito provavelmente é uma redução, tá? E aí nós temos a inter-relação de elementos culturais, aí sim é uma marca, vindos de realidades distintas, sim, uma popular, outra erudita, na construção de uma nova proposta musical, que é o funk do MC Fiote. Tá tudo isso no texto, e isso é o que demonstra a incorporação da parada, entendeu? Olha só, mais uma questão que nos traz aí um gabarito junto à matriz, tá? Mas nós temos essa outra questão que não traz uma relação tão clara com a matriz. Por quê? Porque nessa questão aqui, nós temos o nome inter-relação de diferentes linguagens no enunciado. Vamos pegar um marca-texto aqui. Olha o nome inter-relação. Sabe aquele meme que você viu no TikTok, sei lá, no Instagram, que é assim, quando tudo que eu estudei vem no enunciado. Meu Deus. Por que que você faz meu Deus? Porque se já veio no enunciado, eu não vou ter como saber ali aquele macetezinho de só, opa, tá aqui no gabarito, né? Nós temos uma palavra-chave. Não vai ter essa parada mais, gente. Nessa questão, não. E aí você vai ter que saber o que marca essa inter-relação, tá? Veja como essa não é tão direta como as outras questões que eu mostrei agora, as últimas duas. A imagem integra a adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens, gente, que diferentes linguagens são essas? Caracteriza-se pelo quê? Né? A obra Grande Sertão Veredas é um romance, para mim, o melhor livro da literatura brasileira, tá? Fantástico. Quando tiverem tempo, leiam. Não sei se vocês vão ter tempo estudando para o Enem, mas depois leiam, vale a pena. É uma grande obra de língua brasileira, assim, genuinamente, sabe? Muito bom. Sou fã do Guimarães Rosa. E o que é que essa representação gráfica nos diz? Que representação gráfica? Pô, em quadrinhos. O Grande Sertão Veredas não é em quadrinhos, gente, é um romance. Que inclusive tem um catatal, assim, de 600 páginas. Então, aqui está em quadrinhos. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro. Um bezerro branco e roso, dos olhos, de nem sei, civil e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isto é o sertão. Enfim, trouxe trechos do livro, numa adaptação do romance de Guimarães Rosa em prosa, vamos dizer assim, prosa de romance para quadrinhos. Tá? E aí, como é quadrinhos, tem toda uma representação gráfica, né? Olha só, ele fala de bezerro branco com erroso, né? Erroso, enfim, talvez feioso, olhos de nem ser, com máscara de cachorro. Tá aqui um bezerro, olha a pata aqui do. Isso aqui não é a pata de cachorro, né? É de bezerro. Mas a cara de cachorro, olha só. Ele ilustrou esse negócio aqui, né? A fala sussurrando, daí vieram me chamar, causando um bezerro. Imagine que seja assim a fala do personagem, né, Riobaldo? E aí nós temos aqui, ó, o foco na boca. Pá, pam, pam. Tiro, mataram o bezerro. Olha só o tiro de cima para baixo, matando o bezerro, né? Saindo fogo, olha só, fogo. Enfim, vamos ver o que foi pedido aqui novamente, né? Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por A. Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Gente, não rompe. Não tem como romper com a linearidade da narrativa. O que seria romper com a linearidade? É você ler de maneira trocada os períodos. Bom, se você começar a ler um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil e com máscara de cachorro e passar mataram, passar para esse lado que está escuro, você vai se perder a narrativa. Então a proposta do quadrinho não é mudar a linearidade das ações da narrativa literária, tá? Isso aqui é uma extrapolação. Ou isso aqui é uma espécie de contradição com o próprio gênero.
tá? Mas eu vou marcar como extrapolação. Deixa eu marcar aqui de novo. Nós mantemos a linearidade, não é porque virou quadrinho que agora tudo está em desordem. B. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Bom, mostra isso? Mostra, mas é uma espécie de redução, né? Professor, mas ele quer mostrar, quer, mas ele está falando de inter-relação. Inter-relação, gente, ele requer duas coisas no mínimo. Dois fatores. Não é inter-relação? Aqui só está falando de um. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. C. Articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Bom, articular a tensão do romance, certo. A desproporcionalidade, não, gente. Veja como aqui falou de modo fidedigno e aqui é desproporcional. Essa contradiz essa, né? Uma espécie de contradição. Não é desproporcionar a forma. Ele mostrou ali a cabeça do cachorro, né? Uma pata do bezerro. D. Potencializar a dramaticidade. Ele quer potencializar a dramaticidade? Sim, igual aqui, ó. Articular a atenção? Quer sim. Agora aqui é o distrator, né? Aqui ele quer potencializar a dramaticidade? Sim. Do episódio com recurso de artes visuais? Sim. Sim. Veja que essa D, ela engloba a B. O recurso das artes visuais ilustra de modo fidedigno as passagens. Por quê? Porque potencializa a dramaticidade. Eu olhei para o bezerro e disse, meu Deus, que bicho feio. Na fala de Riobaldo está representado o bezerro desenhado, e eu imaginei como é feio realmente. Então, potencializa esse drama. A inter-relação de diferentes linguagens é justamente a inter-relação entre a potencialização do drama em razão dos recursos visuais, tá? Letra E, desconstruir a diagramação do texto literário. Não, não desconstrói não, gente. Isso aqui extrapola, tá? Não desconstrói não. Mantém toda a linearidade, a diagramação do texto literário no sentido de leitura. Ele apresenta, obviamente, uma outra diagramação, né? Mas não é pelo desequilíbrio da composição. Ele desconstrói ali uma diagramação comum do texto literário, mas não pelo desequilíbrio da composição, né? A composição é equilibrada, segue uma linearidade, como eu falei da letra A. Então, letra D é o nosso gabarito. Veja que é uma questão que muita gente poderia ficar em dúvida aqui entre B e D. E aí muita gente diz assim, professor, eu fico tão em dúvida entre duas linguagens, né? Porque realmente ele quer ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Tá, mas a letra B não apresenta a inter-relação, então ela reduz o que o enunciado pediu. Tá? Só fala sobre a arte em si, mas não fala o que essa inter-relação causa na história em si contada, no escrito contado. Então veja que o escrito está presente na letra D, tanto o escrito quanto o visual. Tá? O escrito do drama é potencializado em razão do visual, na inter-relação. E a letra B só fala da questão da arte em si. Tá? Então, letra D, gabarito. Bom, a competência 7 tem algumas habilidades aí. Eu vou recorrer a duas aqui, tá, gente? Uma que fala e por isso que todo Enem, alguém diz assim, esse Enem mal caiu linguagem não verbal, que são ali as figuras, né? Vai cair. Mesmo que seja só uma, vai cair. Por quê? Porque a habilidade 21 requer a identificação de recursos verbais e não verbais. Olha só, gente, verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos. Para mim, isso aqui é uma palavra-chave, uma expressão-chave muito importante para vocês entenderem, tá? Que cai no Enem também, muito. Mas vamos ver aqui, olha só essa habilidade 21, preste atenção nas palavras-chave que eu demarquei, tá? Recursos verbais, não verbais, mudar comportamentos e hábitos, tá? Vamos passar para essa questão, que é o texto, e aqui nós vamos para o enunciado, tá? Nesse texto, busca-se convencer o leitor, convencer, ou seja, a habilidade 7, né? Muito provavelmente a habilidade 7, mas eu tenho que ler o resto. Argumentação, habilidade 7 lida com argumentação. O leitor a mudar seu comportamento, habilidade 7. Gente, mudar o comportamento é a habilidade 21. Olha só, mudar o comportamento é a habilidade 21. Tá aqui. E a habilidade 21 tem outras coisas, ó, recursos verbais e não verbais para mudar o comportamento. Beleza? Pegou? Vamos ver o texto, né? Vamos terminar o enunciado, né? Por meio da associação de verbos no modo imperativo a... Peraí, vamos ler de novo para vocês entenderem. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar o seu comportamento
Por meio da associação de verbos no modo imperativo. Vocês concordam comigo que isso aqui, verbo no modo imperativo, diz respeito à linguagem verbal? Não é verbal porque tem verbo, não, viu, gente? É verbal porque tem palavra. Verbo tem palavra. Confirmam? Enfim, vamos para cá para o texto. Aqui nós temos centralmente três mulheres, né? Uma fechando os olhos, outra fechando a boca, outra fechando os ouvidos. Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio. Denuncie. Denuncie. Olha o verbo no imperativo. Denuncie, imperativo. Verbo no imperativo. E ele perguntou o quê, hein? Ele perguntou como esse texto quis mudar o comportamento. Foi associando esse verbo no imperativo ao quê? Gente, se eu volto aqui, eu sei que o recurso verbal é o verbo no imperativo. Beleza. Ele tem que ser associado ao quê? A linguagem não verbal para causar o quê? Mudar comportamentos. O meu enunciado me deu o recurso verbal, que são os verbos no imperativo. Qual é a parte do texto não verbal que chama atenção aí para vocês? São as mulheres, não é? São as mulheres. Elas estão centralizadas. Isso aqui é não verbal. Olha só, verbal. E denuncie, imperativo, não verbal. Tá? Vamos voltar para a questão. É a indicação de diversos canais de atendimento? Gente, existe. Ligue 180 e tal. Mas não é isso que configura a tentativa de mudança de comportamento. As mulheres importam mais, estão centralizadas. E está lá na habilidade. Verbal e não verbal. Né? E o Ligue 180 é verbal também. Então aqui nós temos uma letra A que reduz. Tem no texto, mas não é isso que o enunciado está pedindo. Ele está pedindo aí a união. A associação do verbal com o não verbal. Letra B, divulgação do centro de defesa, também é redução. Tem lá, divulgação do centro de defesa, ó. Centro de defesa, né, campanha permanente pelo fim da violência, não silencie, outro verbo aqui no imperativo, né? O governo, isso aqui é o Centro Estadual de Referência da Mulher, ó. Tem um telefone, isso aqui é verbal também. A redução, não é isso o principal que vai se associar aos verbos no imperativo. C, informação sobre a duração da campanha. Não, isso aqui também é verbal, tá, gente? Tem isso no texto? Deve ter, né? Campanha permanente, tem. Sempre o Enem traz questões que tem no texto, né? Algumas reduzindo, outras extrapolando. Mas tá aqui, permanente. Não é isso, isso aqui tá tão pequeno, gente. Reduz também. Veja que é uma questão que a gente vai conseguir acertar por reduções, né? A apresentação dos diversos apoiadores. Bom, tem apoiadores ali, provavelmente, mas não é isso, gente. Letra E, a utilização da imagem de três mulheres. Isso aqui é o não verbal que vai se unir ao verbal. União. Habilidade 21. É a única alternativa, olha a habilidade 21 aí, a única alternativa que traz algo não verbal. Entenderam aí? O jogo de saber ter a sapiência, a sagacidade de compreender como usar essa matriz de referência. Vamos para outra questão, né? Essa questão já traz aqui uma outra habilidade. Vamos voltar aqui para as habilidades e competências número 7. Eu quero falar sobre uma questão muito importante na habilidade 24, que seria estratégias argumentativas empregadas. Gente, se você consegue reconhecer no texto estratégias argumentativas para o convencimento, saiba que você tem uma habilidade interessante, que o Enem vai cobrar isso aí. É a habilidade 24, tá? Mas às vezes ele traz logo no enunciado. E aí é aquela coisa, né? Meu Deus, trouxe no enunciado. Pois é, vai ter que ler o texto direitinho, com muita atenção, para não errar essa questão, tá? Entre as estratégias argumentativas utilizadas, olha o nome estratégias argumentativas. É muito comum, gente, aparecer isso nas questões do Enem. Muito comum, tá? Isso aqui é a competência 7. Utilizadas para sustentar a tese. Opa, tem uma tese no texto, né? Nesse fragmento, destaca-se a recorrência. Recorrência é uma palavra importante para vocês levarem para a prova de linguagem. Recorrência é mais de uma vez, repetitivamente, tá? Qual foi a estratégia aí que foi usada como recorrência para sustentar a tese? Que tese é essa? Eu não sei, só lendo.
Enquanto isso, nos bastidores do universo, veja que ele traz ali uma frase muito comum de começo de quadrinhos, né, de animes, de desenhos. Enquanto isso, nos bastidores do universo, você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando. Mas o universo está preparando, desculpa, a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu Atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Uhum. Então, estava me preparando para viajar, de repente mudou tudo, né? Você treina, quem marcou isso foi o Mas. Estava preparando para viajar, mas de repente mudou. Conectivos são muito importantes. E a adversidade, muita atenção com a adversidade. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas, de novo, não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta: a experiência da frustração. Acontece, né? Não deu certo. O universo nunca entrega o que promete. Ou seja, aqui ele está trabalhando com a imprevisibilidade. E o que é imprevisível? Não tem como dizer que vai ser. Pode acontecer um mas, a adversidade, o outro lado. Então já mapeei esse texto aí, né? Aliás, ele nunca prometeu nada. Você é que escuta vozes. Você está extrapolando o texto do universo, tá? No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. Quando você não espera, acontece outro. Tem isso, mas acontece aquilo. O resultado de um exame de rotina coloca a sua rotina de cabeça para baixo. Era um exame de rotina, não tinha nada demais. De repente tinha muito algo demais. Né? Tinha algo demais demais. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa e tampouco imaginou que justos sua grande paixão não iria. Olha a contradição. Olha a contradição. A contradição apareceu sem massa, agora, sem o conectivo. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com a camiseta puída, né, fraquinha, surrada, chamou a atenção. E assim seguem os dias à prova de planejamento e contrariando isso, contrariando nossas vontades, pois por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Ok? Beleza? Bom, qual é a estratégia argumentativa? Penso eu que seja a contradição, né? Que sustenta a tese de que o universo não deixa tudo pronto para você, não. Coisas imprevisíveis vão acontecer. Essa é a tese do texto. A tese é a defesa do texto. Ele defende isso. É um texto argumentativo, tá? E aí há uma recorrência de contradições. Estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças de vida. Bom, para reforçar a velocidade das mudanças de vida, há uma estrutura sintática semelhante. Será, professor? Porque assim, a contradição é semelhante, né? Acontece em vários pontos. Vamos deixar aí guardado, né? B. Marcas de interlocução para aproximar o leitor da experiência vivida. Não, não é isso que sustenta. Não é isso que é recorrente, tá? Isso aqui é uma extrapolação. C. Formas verbais no presente para exprimir reais possibilidades de concretização das ações. Não, não é isso que marca a recorrência, né? Professor, mas eu vou olhar se tem cada verbozinho no presente. Gente, o ponto central do texto não envolve verbos, envolve conectivos, envolve contradições, tá? Então isso aqui extrapola. Ah, mas tem verbos lá, então reduz. Então reduz, não é o ponto central, tá bom? D. Construções de oposição para enfatizar, vou até marcar como redução, né? Que fica mais fidedigno. Construções de oposição, sim, 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 sim. Para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Uhum. Sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Bom, há uma sequência descritiva. Vamos ver aqui como ele diz. Você planeja passear, quer dizer, passar um longo de tempo. Não está descrevendo em si, não, gente. Sequência descritiva é aquela que caracteriza. Né? Ele supõe aí ações, supõe pensamentos, fatos. Então, isso aqui é uma extrapolação. Não há aqui sequência descritiva se houver uma redução, tá? Então, não é a letra E, de jeito nenhum. A A, que me deixou em dúvida em relação a D, veja que a D está mais completa, né? A gente costuma dizer isso. Está mais completa. Por que está mais completa? Seria mais completa? Diz respeito, contempla mais o que o enunciado pediu e o que o texto nos apresentou.
e seria mais completa, tá? Veja que a letra A fala de estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida. Primeiro que não fala velocidade em si, ele fala de inesperado. Então aqui já tem uma extrapolação, tá? E ele fala de estruturas sintáticas semelhantes, mas essas estruturas sintáticas semelhantes, elas não reforçam essa velocidade. Então veja que aqui poderia até considerar como algo que eu posso dizer aí de oposição recorrente, mas nós tínhamos um distrator depois. A letra D é muito mais completa, portanto, né? É isso aí. Vamos passar agora para mais uma questão. Essa questão trazendo, seria a última, né? Eu vi aqui no slide, é a última, trazendo de novo estratégias argumentativas. E o que é que vai tratar essa questão de estratégia argumentativa? Bom, vai ser uma pegadinha para aqueles professores e alunos que imaginam que só é estudar a matriz e identificar a palavra-chave da matriz nas alternativas. Essa questão traz na alternativa D uma palavra-chave, uma expressão-chave, que é a estratégia argumentativa. Se você estudou com o pensamento de que só é achar a palavra-chave da habilidade e marcar, você vai quebrar a cara, porque essa não é o gabarito. Não é o gabarito. Olha só como saber habilidade e competência não é a salvação de tudo, porque só é achar na questão. Não é isso. Não é isso. Vou repetir: saber habilidade e competência é uma ferramenta importante. Assim como saber, por exemplo, tipos de distratores, leitura de texto, padrões de questões de literatura, enfim. Tem vários vídeos aí que eu vou gravar para vocês entenderem. Mas vamos para a última questão, para o vídeo não ficar gigantesco, né? Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor, isso aqui é mamão com açúcar, estratégia argumentativa, atenção do leitor, convencer, e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se da... Vamos lá. Ele quer a atenção do leitor por um fio condutor, estabelecer um fio condutor de sentido. Vamos ver. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Quem? Não sei, vamos ler. Como todos os outros, o quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar. Quem, gente? Mas só chamava, chamava e ninguém atendia. E então fiz o que esperava ser feito, bloqueei a linha. Espera aí. Veja que ele não diz precisamente quem é. Se é um homem, se é uma mulher, se é um objeto. Há aí, portanto, um fato que me prende a atenção. Curiosidade, né? Quem é isso aí? A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Ah, o telefone celular? Eu estava pensando que era uma pessoa que não atendeu, ele abandonou, né? Quem abandona a pessoa é o quinto que já me abandona, eu tô sozinha. A gente estava junto. Pensei que era alguém no romance, concordam comigo? Já tentei de todas as marcas, já tentei todas as marcas e operadoras, celulares, gente, é um celular que ele está dizendo. Apenas para descobrir que eles são todos iguais. Os homens são isso, os homens são todos iguais? Não, o celular, ele está comparando ali com a relação, né? Na primeira oportunidade, dá um pé, o celular para ele, né? Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. É um homem? Não. É uma mulher? Não. É o celular. Ou será que eu já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, que é pular do bolso, quem pula do bolso não é um homem, né, gente? Quem pula do bolso é o celular. Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que eu vou fazer. No mínimo, no caminho da loja de celulares, olha o celular, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Pois é. É muito comum no discurso de sofrência, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir uma festa, porque ficante jamais me abandona. Jamais me trai, né? Não, ficante não trai. Será que ficante trai? Enfim. E aí nós temos uma atenção que foi aprendida a partir de um certo humor, né? De um fio condutor que ele foi comparando ali o celular com uma pessoa, né? Primeira pessoa de singular para imprimir subjetividade ao relato da desilusão, de mais uma desilusão amorosa. Bom, gente, isso aqui não é uma desilusão amorosa. Quem pensou isso extrapolou o texto, tá? B, falando de celular. Ironia, sim, para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Bom,
Isso aqui é para fazer uma pegadinha, né? Quem captou que era celular vai dizer, isso aqui mesmo. E celular é muito descartável hoje em dia. É isso aqui mesmo. Gente, isso aqui extrapolou. Ele não falou em nenhum momento do texto que celulares eram descartáveis, né, em si. Ele não deixou claro que havia aí uma relação desses produtos descartáveis como o celular. Pode ser uma desatenção dele. Extrapolou o texto. C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas. Tem isso. Estereotipadas para construir a ambientação do texto. Isso aqui me prendeu. Isso aqui faz um joguinho, né? Beleza, letra C, gabarito. Olha a letra D que traz aí uma palavra-chave da matriz. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa. Aham. Né? Tem uma quebra de expectativa. É o celular. Como estratégia argumentativa. Isso aqui está na matriz. É essa, é essa. Não é essa, gente. Não é essa. Para ocultar informações. Ele não deseja ocultar informações. E aí, aqui, nós temos uma extrapolação de sua parte. Tá? Aí você pode pensar assim, né? Que eu tenho que pensar sempre como o aluno se coloca. Como o aluno se coloca ao ler essa questão. Ele vai pensar, pessoal, mas ele queria ocultar, sim, informações. No começo, ele disse que seria ali alguém aparentemente como uma pessoa. Ele não quis dizer que era o celular. Verdade, isso aí que você está dizendo, é verdade. Mas a quebra de expectativa veio quando ele demonstrou que era um celular. Então não era para ocultar informações, entendeu? Olha como está aliado ao texto. E olha como não se deve ficar raso ali só na matriz. Se fosse só a matriz, gente, era só decorar e correr pro abraço. Pelo amor de Deus, né? Não vamos cair nesse joguete de youtubers, de professores, enfim, que tentam enfiar a goela abaixo, que é só a matriz. A matriz é uma ferramenta importantíssima, volto a dizer. É para estudar pela matriz, professor? Sim. É interessante que você norteie ali, né, uma possibilidade interessante que você estude pela competência 1, as habilidades 1, 2, 3 e 4, enfim, e vá estudando ali de acordo com as habilidades para você, assim como no treino de futebol, lembra da nossa analogia? Matar a bola no peito, então domínio, vou treinar domínio, domínio com bola no peito, domínio pelo pé, domínio com a coxa, enfim, eu vou treinar só domínio, isso aí dá certo, tá? E os conteúdos, professor, conteúdos, bom, seria um tema para outro vídeo, porque requer muito tempo falando sobre isso, mas, resumidamente, gente, resumidamente, os conteúdos eles aparecem nas habilidades, mas não necessariamente atrelado a uma só. Por exemplo, gramática não está atrelado só à competência 6, está atrelado à competência 7, à competência 8. Então, o conteúdo eles são transversais nessa matriz do Enem, tá? E aí não basta, por exemplo, você saber conteúdo, muito pelo contrário, é interessante você saber as habilidades, aí sim, treinar por habilidades, porque a partir delas você vai para o conteúdo necessário e muitas vezes esse conteúdo superficialmente aprendido, ele vai auxiliar você a responder questões de determinadas habilidades. Então, volto a dizer, importante é o estudo pelas habilidades, tá? Nenhum jogador treina sem prática de futebol. Só estudando teoria, só estudando movimento corporal. Bom, conteúdos são importantes, mas muitos são aprendidos onde? No treino. No treino. No treino da habilidade, eu aprendo o movimento corporal. Então, os conteúdos eles vão ser absorvidos pelas habilidades, tá? Professor, então, resumindo, você acha que não precisa estudar conteúdo? Bom, só quando a habilidade lhe apontar que você precisa. Bom, não consigo entender o que seria primeira pessoa. O que seria isso? Então, vai para a teoria, já que nessa habilidade você identificou esse problema de conteúdo, estuda esse conteúdo e volta. Mas não é o conteúdo que norteia o seu estudo, é a habilidade. E a partir dela, você vai chegar nos conteúdos que são apresentados como problemática, tá bom? Vamos seguir aqui para a gente fechar. Verbos no tempo do pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados no texto. Não é isso que causa esse fio condutor, tá? Pode até ter verbos no pretérito, mas seria uma redução aqui no caso, né? Letra C, gabarito. Deixa eu ver se tem verbo no pretérito, só para deixar tudo bonitinho aqui. Aconteceu, abandonou, é verdade. Isso aqui é uma redução. Então, gabarito, letra C. E nós finalizamos mais uma aula de linguagens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que é, sim, de suma importância. Disse para vocês que a matriz é importante, é uma ferramenta fundamental, mas não é a salvação. O estudo por habilidades é um caminho possível, caminho que é muito interessante, bacana, e aprender essas habilidades só acontece resolvendo questões. Igualmente, o jogador só aprende a chutar, a dominar e a fazer gol, e a ter competência em fazer gol, jogando e treinando, tá bom? Então vamos responder questão, meu povo. É isso, e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!